Um dia, Wagner foi enviado para trabalhar temporariamente em uma colônia prisional feminina. Assim que chegou, foi chamado para atender uma mulher idosa que havia adoecido muito durante a noite. A mulher havia sido internada e Wagner pediu seus documentos para estudar seu histórico médico. Quando viu o nome no arquivo, ficou muito pálido e sentou-se calmamente em uma cadeira por um tempo, tentando compreender o que havia acontecido. Então, recobrando o juízo, ele foi para a sala com a nova paciente. Ele não acreditou quando viu quem era ela. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Karine estava inquieta há horas, andando nervosamente de sala em sala, tentando tomar a decisão certa. Ela e o marido, Wagner, estavam casados há 7 anos e tinham um filho de 3 anos, Júnior. Wagner, um médico, dedicava todo o seu tempo ao trabalho, deixando Karine com todas as tarefas domésticas e os cuidados com o filho. Isso não correspondia à ideia de felicidade de Karine. Sua amiga Cláudia, muitas vezes surpresa ao ouvi-la reclamar, não entendia o descontentamento de Karine. Afinal, Karine tinha tudo o que uma mulher poderia sonhar. Um marido generoso e amoroso, um filho saudável, um apartamento próprio e um carro. Cláudia, por favor, me entenda, não existe mais paixão entre nós. Eu sempre gostei de sentir que os homens gostam de mim. Karine tentou, sem sucesso, transmitir seu ponto de vista à amiga. Quero viver a vida ao máximo. Olha, nossos amigos estão se adaptando bem. Irene viajou para Cancún com o namorado e Elaine mudou-se para Londres, e eu também quero. Tudo o que tenho é tédio. Bem, os pais de Irene ainda a sustentam e ela não tem marido, e Elaine vive com um homem muito mais velho que ela. Além disso, careca e barrigudo, Cláudia tentou objetar. E daí? Meu marido é jovem e bonito, e segundo você, bem-sucedido, mas de que adianta? Prefiro morar com um homem careca e barrigudo, se ele me levar para o exterior e cumprir todos os meus desejos, Karine disse. Cláudia achou estranho ouvir tais palavras, pois ela mesma nunca pensaria em outro homem se fosse casada. Veja, eu não penso em outros homens, simplesmente não consigo deixar de desejar uma vida com mais viagens, com mais coisas diferentes, saindo da rotina. Eu nem gosto de entrar nas redes sociais, senão eu vejo fotos de algumas antigas amigas que têm a vida que eu gostaria. Nessas horas eu penso no Carlos, finalmente suspirou Karine. Cláudia se engasgou quando ouviu falar do ex-namorado de Karine. Você está brincando? Carlos não se compara ao seu marido. E por que você se lembraria dele de repente? Você terminou há muito tempo. Se não me engano, ele deixou nossa cidade. Karine fez uma cara confusa. Imagine só, eu também pensei que ele tinha partido, mas ele voltou. Acontece que eu o encontrei no centro da cidade. Você não pode imaginar o que ele se tornou agora. Ele sempre foi bonito, mas agora está muito mais bonito. Ele está tão na moda, brutal, animado. O cabelo dele está ótimo. Quando o vi, soube que tinha melhorado de vida. Ele me convidou para um café, nos sentamos lá e conversamos sobre tudo. Acontece que ele era casado, mas se divorciou. Sem filhos. Ele trabalha para uma grande empresa como gerente geral e viaja pelo mundo. Isto é tão legal. Talvez seja mesmo legal, Cláudia assentiu vagamente. Mas eu não entendo por que você se importa tanto assim com a vida dele. Por que tá falando desse jeito? Por quê? Karine fez uma expressão significativa no rosto. Porque quando estávamos juntos, ela fez uma outra pausa. No mesmo dia em que nos reencontramos, ele me chamou na casa dele e eu fui. Estamos namorando desde então. Cláudia estava chocada com a decisão de Karine. Ela tentou apelar ao bom senso de Karine, dizendo: Karine, Wagner não merece ser tratado assim, você tem sorte de ter um marido. Mas se ele descobrir, o que vai acontecer? Você não conseguirá esconder isso por muito tempo. Karine respondeu maliciosamente: Nada vai acontecer se você ficar quieta. Se não ficar, nossa amizade acaba. Cláudia decidiu não dizer nada, não devido às ameaças de Karine, mas por Wagner. Ela não queria aborrecê-lo. Depois dessa conversa, ela ficou muito tempo sem se comunicar com Karine e até torceu para que Wagner, de alguma forma, colocasse um par de chifres na cabeça dela para retribuir. Karine,
por outro lado, não estava muito preocupada com a briga com Cláudia. Todos os seus pensamentos estavam voltados para Carlos e a decisão que ela tinha que tomar. Carlos estava fazendo uma longa viagem de negócios à França e convidou Carine para ir com ele. Carine tentou explicar que não poderia deixar seu filho agora, mas Carlos deixou claro que ela não teria outra chance de começar uma nova vida. Ele explicou racionalmente que a criança poderia ser criada pelo pai e que era hora de ela pensar em si mesma. Com o tempo se esgotando, Carine finalmente tomou sua decisão. Ela deixou um bilhete de despedida na mesa e saiu de casa com uma mala nas mãos. À noite, algumas horas antes do fim do dia de trabalho, Wagner recebeu uma ligação do jardim de infância informando que eles já haviam fechado e ninguém tinha ido buscar Júnior. Wagner estava confuso e pediu ao professor que esperasse um pouco. Ele não conseguia sair mais cedo do trabalho e não conseguia falar com Carine, então ligou para Cláudia e pediu que ela pegasse o menino. Cláudia prometeu levar Júnior para sua casa antes que Wagner chegasse e tentou acalmá-lo, prometendo ligar para Carine e descobrir onde ela estava. A língua de Cláudia coçava de tanta vontade de contar ao Wagner o que sua esposa traíra estava fazendo. Mas ela não tinha coragem e se repreendia por causa disso. Uma hora após sair, Wagner ligou para Cláudia e pediu que ela viesse com urgência. Ao chegar, Cláudia encontrou Wagner pálido, segurando um pedaço de papel que Carine havia deixado para trás. No bilhete, Carine confessava seu amor por outro homem, pedia que não a procurassem e não esperassem seu retorno, e pedia a Wagner que cuidasse da educação do filho. Você sabe alguma coisa sobre isso? Wagner perguntou a Cláudia em voz baixa. Sim, eu sei. É Carlos, o ex dela. Carine me confessou recentemente que estava namorando com ele, mas eu não pensei que fosse tão sério, respondeu Cláudia. Wagner afundou-se no sofá arrasado, cobrindo o rosto com as mãos. A princípio, ele ficou em silêncio, mas depois pareceu começar a chorar. Ele confessou a Cláudia que durante toda a sua vida foi assombrado por um destino cruel. Ele e o pai foram abandonados pela mãe quando ele era criança. Ela havia saído à noite com outro homem, e o pai de Wagner, sem aguentar, se entregou ao álcool. Wagner se lembrou de como chorava de fome, sentado no chão sujo entre garrafas vazias e bitucas de cigarro, ao lado do pai bêbado. Até que um dia, sua avó chegou e o levou embora. Mas ela não conseguiu salvar o pai dele. Depois de vários anos de embriaguez desenfreada, o pai de Wagner morreu congelado em um beco num dia de inverno. Cláudia mal conseguiu conter as lágrimas. Ela não tinha ideia do peso que Wagner carregava em sua alma todo esse tempo, e a ação de Carine reabriu feridas ainda não curadas. Wagner, eu sinto muito, quero muito te ajudar. Será difícil para você ficar sozinho com Júnior, disse Cláudia. Não precisa, eu consigo. Você sabia de tudo e não me contou. Vá embora, respondeu Wagner. Cláudia tentou explicar por que não podia contar a ele, mas Wagner não quis ouvi-la e a mandou embora. 5 anos se passaram. Um dia, Wagner foi enviado para trabalhar temporariamente em uma colônia prisional feminina. Assim que chegou, foi chamado para atender uma mulher idosa que havia adoecido muito durante a noite. A mulher havia sido internada e Wagner pediu seus documentos para estudar seu histórico médico. Quando viu o nome no arquivo, ficou muito pálido e sentou-se calmamente em uma cadeira por um tempo, tentando compreender o que havia acontecido. Então, recobrando o juízo, ele foi para a sala com a nova paciente. A mulher estava deitada em um lençol cinza lavado, com uma expressão de sofrimento insuportável no rosto. Wagner olhou para a idosa à sua frente, e em sua mente ecoou a voz de um garotinho chorando perto de uma janela encharcada de chuva, chamando pela mãe, sentindo muita falta dela e sem entender por que ela o havia abandonado. Agora, aquela mulher que o abandonou quando ele era apenas um garotinho estava diante dele, em dor insuportável. A idosa à sua frente era sua mãe. Veja só onde o destino nos traz. Olá, querida mamãe, disse Wagner com ironia, olhando nos olhos nublados da mulher. Ela congelou, levantou-se um pouco e olhou atentamente para o rosto do médico inclinado sobre ela. Ficou em silêncio por alguns segundos e então, com um grito assustado, afundou pesadamente na cama, perdendo a consciência. Wagner a trouxe de volta à consciência, lhe deu um analgésico, mas a proibiu de falar. Ele passou as horas seguintes procurando uma clínica na cidade onde pudessem levar um paciente complexo para realizar uma cirurgia de emergência e preparar os documentos necessários. A mãe de Wagner olhou para ele, tentando examinar cada traço de seu rosto.
Lágrimas escorriam incessantemente por suas bochechas encovadas e enrugadas. Ela não conseguia acreditar que aquele homem imponente, um médico respeitado, fosse seu filho, a quem ela uma vez trocou sem hesitação por um homem indigno. Ela se lembrou de como a vida a tratou cruelmente por isso. O homem por quem ela deixou a família revelou-se um traidor e fez com que ela sofresse. Foi por causa dele que ela foi presa por fraude financeira em grande escala. A mulher confiava em seu amante, e ele armou para ela, colocando toda a culpa pelo crime ilegal na empresa. Após lidar habilmente com o caso e se livrar dela, ele logo se casou com uma jovem, comprou uma casa enorme e teve filhos. Após cumprir sua primeira sentença, a mãe de Wagner encontrou seu ex-amante desonesto. Ela tinha apenas um objetivo: descobrir por que ele fez o que fez, já que ela o amava tanto. Quando ela chegou na casa dele, ela fez birra o acusando de traição, mas ele simplesmente olhou para ela silenciosamente com um sorriso de escárnio e depois chamou a polícia. Seu ex-amante a acusou de agressão, pagou generosamente ao investigador e ela recebeu uma nova sentença. Embora estivesse claro que o caso havia sido forjado, ninguém se importava e ela não tinha ninguém para pedir ajuda. Foi assim que a mulher acabou voltando para a prisão. Ela sempre pensava no marido e no filho na prisão. Ela se lembrou de Wagner como viu no último dia antes de sair de casa, um menino pequeno, com grandes olhos azuis no rosto pálido, com mechas de cabelo rebeldes espetadas em todas as direções. E agora ele estava na frente dela, um homem tão adulto e bonito, bem educado e com uma profissão nobre. A mulher pensou que, apesar de sua partida, seu ex-marido ainda havia conseguido dar ao filho uma boa educação. Ela tentou imaginar como ele seria agora, provavelmente grisalho e envelhecido com o passar dos anos. Ela entendeu que suas chances de vida eram pequenas, mesmo após a operação. Talvez, graças aos esforços dos médicos, ela tivesse mais alguns meses para pedir perdão ao filho. Quando Wagner foi à enfermaria para perguntar sobre o estado de saúde de sua mãe, ela o chamou com a mesma ternura e carinho de quando ele era criança. O coração de Wagner tremeu. Lhe parecia que todos aqueles longos anos de dor e lembranças angustiantes nunca haviam ocorrido. Nem ele mesmo queria sentir isso, ele queria ser capaz de ignorá-la completamente pelo que ela havia feito, mas não conseguiu. Ele se aproximou da cama, pegou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Filho, me perdoe por tudo. Sou muito culpada, mas Deus deve ter me perdoado se me permitiu ver você no final da minha vida. Eu te imploro perdão, disse ela. Mãe, por favor, pare. Já estou acostumado com isso há muito tempo e não estou com raiva. Só sinto muito por você, porque você acabou com sua própria vida e perdeu tudo o que era querido para você, mas aparentemente você nunca ficou feliz. Sendo assim, a senhora já pagou as consequências dos seus erros, não tem por que eu continuar com raiva, respondeu Wagner. Lágrimas escorriam pelo rosto exausto de sua mãe, e Wagner tentou consolá-la da melhor maneira possível. Eles tiveram uma longa conversa. Wagner contou à mãe sobre sua vida e seu pai. Quando ela soube que ele havia sido criado pela avó e que o marido dela havia morrido de alcoolismo alguns anos após seu desaparecimento, a mulher admitiu amargamente que não só fez sofrer o filho, mas também arruinou o próprio marido. Chorando de impotência e de sua própria estupidez e crueldade, a mulher também contou ao filho sobre sua triste vida. O coração de Wagner estava partido de pena daquela pobre mulher que demorou tanto para perceber seus erros. No dia seguinte, ele foi vê-la com Júnior e lágrimas escorreram pelo rosto da mulher. 3 meses depois, ela faleceu. Nas últimas horas, Wagner estava com ela. Ele segurou a mão da mãe e falou com ela com ternura, enquanto engasgava com a dor que carregava em seu coração desde a infância. 1 ano se passou. Certa manhã, enquanto se preparava para o trabalho, Wagner ouviu a campainha tocar. Sem entender quem poderia visitá-lo tão cedo, Wagner abriu a porta. Karine estava na soleira e sorriu com cara de culpa. Olá, meu querido. Eu te peço perdão por tudo o que eu fiz, estou completamente arrependida, disse Karine. Eu sei que você ainda me ama, e eu realmente quero te provar que eu te amo muito também. Percebi isso quando terminamos. Realmente? E você levou 6 longos anos para perceber isso? Por que não 10 ou 15, de qualquer forma, é tarde demais, respondeu Wagner. Karine ficou parada, piscando com frequência, aparentemente sem esperar tal resposta. Ela tinha certeza de que Wagner ainda a amava e estava ansioso por seu retorno, mas a reação dele a surpreendeu desagradavelmente.
Ela tentou se justificar, lembrando a Wagner que eles tinham um filho, mas de repente Cláudia saiu da sala e Karine entendeu tudo. Cláudia falou com calma e confiança. Karine, essa não é mais sua família, é minha. Você abandonou o que tinha por conta própria. Wagner e eu temos 2 lindos filhos agora, Júnior e Nicolas, e também estamos esperando uma menina, disse Cláudia, acariciando sua barriga. Karine ficou furiosa. Ela gritou que Júnior era seu filho, e que Cláudia havia se apropriado descaradamente de sua família. Mas Cláudia lembrou a Karine que ela sempre tratou Júnior como se não fosse seu filho, e além disso, era sua madrinha e certamente o criaria como um bom homem, ao contrário de sua própria mãe. Então, um sonolento Júnior saiu da sala e perguntou: Mãe, quem é aquela mulher? Cláudia abraçou o menino e depois o pegou pela mão e o conduziu de volta para a sala. Karine não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ela olhou para Wagner atordoada, tentando encontrar alguma simpatia ou um sinal de compreensão em seu olhar. Mas tudo o que ela encontrou foi seu olhar zombeteiro. Espero não ter que explicar mais nada para você. Ou você se tornou tão burra que não sabe nem interpretar as coisas? Perguntou Wagner com um sorriso debochado. Pensei que ele me perdoaria. Eu sou a mãe dele, Karine disse. Mãe, disse Wagner com amargura na voz. Bem, talvez um dia ele seja capaz de te perdoar, ou talvez não. Tudo vai depender de como você se comportar. Karine ficou com raiva. Como ele ousava tratá-la assim? Ela tentou fazer um escândalo e parecer injustamente ofendida, mas Wagner não a ouviu e bateu a porta na sua frente. E por que ele deveria tê-la ouvido? Afinal, ele agora tinha uma família realmente confiável, uma esposa amorosa e filhos maravilhosos, sem os quais ele não conseguia mais imaginar sua vida. E Karine estava livre para seguir seu próprio caminho, aquele que ela escolheu para si mesma. O melhor seria deixá-la ir o mais longe possível dele e de sua felicidade, e nunca mais voltar. Karine, com o coração pesado, se afastou da porta fechada. Ela percebeu que suas escolhas tinham consequências e que não podia simplesmente voltar e esperar que tudo voltasse a ser como antes. Ela havia perdido Wagner e Júnior, e agora estava sozinha. Wagner, por outro lado, encontrou a felicidade que sempre desejou com Cláudia e seus filhos. Ele se tornou um pai dedicado e um marido amoroso. A dor do passado ainda estava lá, mas ele aprendeu a viver com ela e a seguir em frente. Júnior cresceu em uma família amorosa, com Cláudia como sua mãe e Wagner como seu pai. Ele se tornou um jovem forte e gentil, muito parecido com Wagner. Embora soubesse da existência de Karine, ele sempre considerou Cláudia como sua verdadeira mãe. A vida continuou para todos eles. Karine teve que aprender a viver com suas escolhas e encontrar seu próprio caminho. Wagner e Cláudia, juntos, criaram uma família amorosa e feliz. Quais atitudes Karine deveria tomar para conquistar o perdão de seu filho? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.